A história que a gente vai desvendar hoje parece até coisa de filme de espionagem, sabe? Só que aconteceu de verdade, lá em Miami. E a pergunta que não quer calar é essa: como funcionário público do Brasil, um delegado conseguia manter uma vida de luxo, de verdadeiro playboy, em um dos lugares mais caros do mundo? É o tipo de mergulho que a gente gosta de fazer por aqui, então se curtir, já sabe, se inscreve aí no nosso canal. Porque olha, o caso do delegado Marcelo Ilvo é cheio de pontas soltas, e a principal delas é justamente esse estilo de vida que, pelo que as fontes indicam, não batia de jeito nenhum com o salário dele. Então, para a gente entender essa história, o estopim de tudo foi esse aqui. Marcelo Ivo, que era o adido da Polícia Federal lá em Miami, recebeu um convite bem direto das autoridades americanas para arrumar as malas e ir embora. E claro, convite aqui é só um jeito educado de falar, né? Na prática, foi uma expulsão. Mas por que expulsar um delegado brasileiro? Bom, aí que o negócio começa a ficar interessante. As fontes descrevem uma rotina de um luxo absurdo. Pensa só, morar em Brickell, um dos bairros mais chiques e caros de Miami. Viver na balada, sabe? Com relatos até de festas particulares, daquelas bem exclusivas, com modelos e outras autoridades. E pelo jeito, ele não estava pensando em voltar tão cedo, não. Dizem que ele já estava até correndo atrás de um visto de residente para ficar de vez nos Estados Unidos. E claro, tudo isso leva a gente para a grande questão: a grana. De onde vinha o dinheiro para bancar essa vida toda? Vamos dar uma olhada nos números que as fontes levantaram, porque eles são bem reveladores. Olha só isso, só o aluguel de um apartamento na região de Brickell, onde ele supostamente morava, gira em torno de $3.300 por mês. Só o aluguel, e isso por si só já é um baita sinal de alerta, né? E essa tabela aqui deixa o tamanho do problema bem claro. Se a gente converter para reais, o aluguel sozinho já comeria praticamente o salário inteiro de um policial federal. Mesmo que a gente considere a ajuda de custo que o pessoal que trabalha fora recebe, que, segundo as fontes, nem sempre é essa fortuna toda, a conta simplesmente não fecha. De onde saía o dinheiro para as festas, para a vida noturna, para os outros luxos todos, é um mistério. Então tá, se a vida pessoal era essa, qual era a missão oficial dele por lá? A história fica ainda mais complicada quando a gente olha as alegações sobre o que ele estaria de fato fazendo nos Estados Unidos. E aqui a coisa fica séria. A declaração oficial dos americanos sobre o caso foi pesadíssima. Eles usaram uma expressão em inglês, political witch hunts, que a gente traduz como caças às bruxas políticas. Ou seja, a acusação era gravíssima, que ele estaria tentando usar o sistema de imigração americano para perseguir opositores políticos. E para adicionar mais uma camada de complexidade nisso tudo, a fonte faz uma comparação entre a postura do Marcelo Ivo e a do cara que estava no posto antes dele, o Fabrício Scarpelli. O que o Scarpelli alega é que ele recebeu pedidos informais para fazer coisas fora dos canais oficiais, mas que ele se recusou. Segundo ele, essa recusa acabou gerando tanta pressão que ele preferiu sair da corporação. E logo em seguida, quem assume? O Ivo, que acaba sendo expulso justamente por, supostamente, fazer o que o antecessor se negou a fazer. O que nos joga de volta para a pergunta inicial. Só que agora ela tem um peso muito, muito maior. Quem é que estava pagando por tudo isso? Não só pela vida de Playboy, mas por toda essa suposta operação. Esse é o X da questão, né? De onde vinha todo esse dinheiro? E é aqui que a fonte, sem apresentar provas concretas, começa a levantar algumas especulações bem interessantes. É super importante a gente frisar que, a partir daqui, entramos no campo das hipóteses, tá? São teorias que a fonte levanta. Uma delas aponta para figuras do judiciário brasileiro, que talvez tivessem interesse nessa tal caça às bruxas que os americanos mencionaram. Outra possibilidade seria uma espécie de vaquinha, um fundo criado por grandes empresários com interesses políticos, ou quem sabe até entidades internacionais. A fonte também levanta uma suspeita sobre a proximidade entre escritórios ligados ao Banco Master e a área onde o Ivo morava, o que poderia sugerir alguma conexão financeira. E agora, para a gente fechar, um detalhe cultural bem brasileiro que aparece nessa história. A fonte usa o termo araponga para falar do caso. Mas o que diabos é um araponga? Bom, araponga é uma gíria aqui do Brasil para espião, mas não é qualquer espião, tipo James Bond. Geralmente o termo tem uma conotação meio pejorativa, de um espião meio amador, meio trapalhão. É uma palavra que ficou muito famosa na época do regime militar e carrega todo esse contexto histórico. E a origem da palavra é sensacional. Ela vem de um pássaro, o araponga, que tem um canto super metálico que parece muito com o som de um telefone dando sinal de ocupado. Aí imagina na época da ditadura, quando os agentes de espionagem instalavam escutas, os famosos grampos, nos postes de telefone. Eles ficaram associados com aquele barulhinho e, por consequência, com o pássaro. É uma conexão incrível entre a natureza, a tecnologia da época e o mundo da espionagem.
E é com essa pergunta que a gente termina. O que esse caso todo realmente significa? Será que é só a história de um agente com uma vida financeira bem esquisita? Um caso isolado? Ou será que, como a fonte sugere, isso é só a pontinha de um iceberg muito maior, de redes de financiamento político que agem por debaixo dos panos? Por enquanto, a resposta para isso continua um mistério.